Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Francisca Gadelha e estou de volta para continuar com o assunto de ciências. Vocês lembram do que nós falamos na última aula? Isso, sobre misturas. Lá nós falamos alguns conceitos sobre mistura, substâncias, moléculas, átomos. E vocês aprenderam um pouquinho, não foi mesmo? Agora nós vamos conhecer os tipos de misturas, que são misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos lá? Acompanhem aí. Água e sal dissolvido. É uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. Depois que misturamos o sal na água, não conseguimos mais identificar os seus elementos. Certinho? Vamos fazer aqui na prática? Acompanhe aqui comigo. Vou pegar a água. Colocar no meu recipiente. Certo? Vou pegar o sal, tá? Aquele sal de cozinha que a sua mamãe usa para colocar nos alimentos, quando ela vai cozinhá-los, fritá-los, tudo bem? Sal. Observe. Essa mistura que eu estou fazendo, a mamãe sempre faz aí na sua casa, quando ela vai cozinhar o arroz. Ela coloca a água, o sal e o arroz, não é mesmo? Então já é prática do seu dia a dia observar essa mistura. É só para dizer para você que quando colocamos o sal na água, e dependendo da quantidade, nós colocamos e ele é dissolvido na água. Então, ele fica uma mistura homogênea. Nós observamos só uma fase, certo? Ficou misturado. Vamos lá? Você pode fazer aí na sua casa, pode observar a sua mãe cozinhando também. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, nós temos água e óleo. Água e óleo. Uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase, né? Você observa aí na sua telinha e vamos observar aqui também, que eu vou fazer juntamente com vocês. Essa mistura, vocês podem observá-la quando a mamãe estiver fazendo o macarrão. Quando a gente faz o macarrão, a gente coloca água para ferver, coloca umas gotas de óleo e sal também. Só que o sal nós não conseguimos ver porque ele é dissolvido, nós já fizemos aqui, certinho? Mas o óleo, se você verificar, ele fica em cima. Vamos observar aqui. Vamos pegar água. Eu vou pegar essa que eu já fiz com o sal, tá bom? Só para exemplificar. E eu vou colocar agora, eu vou acrescentar óleo. O óleo, tá? Então, como eu já falei, para não desperdiçar, né, os alimentos, o óleo, você pode observar quando a mamãe estiver fazendo o macarrão. Olhem só, a água, né, e o óleo. Nós conseguimos ver aqui duas fases, não é? Esses elementos, eles não se misturaram. Então, por isso que nós chamamos de mistura heterogênea. Tudo bem? Viram como faz parte do dia a dia de vocês? Então, vamos continuar. Acompanhe aí na telinha. Entendendo o significado de homogêneo.
Eu falei que a mistura lá da água com o sal daria uma mistura homogênea. E o que é esta mistura homogênea? O que é esse conceito de homogêneo? Possui igual natureza e ou apresenta semelhança de estrutura, função e distribuição. Então, basta dizer que fica igual. Quando eu misturo, né, esses dois elementos, eles ficam iguais. Eu não consigo separá-los um do outro. Eu não consigo ver a diferença. Tudo bem? Então, vamos ver, continuando aí na telinha. Heterogêneo. Possui natureza desigual e ou apresenta diferença de estrutura, função, distribuição e etc. Então, heterogêneo quer dizer diferente. Eu tenho elementos que eu consigo observar a diferença, né, entre eles, mesmo após eles, né, terem sido misturados. Ok? Compreenderam esse conceito? Então, homo é igual e hétero é diferente. Misturas homogêneas. Vamos lá. Vejam aí na telinha. Que mistura é essa? Ah, o famoso café com leite. Certinho? Então, observem aqui comigo. Vamos fazer essa mistura aqui na prática, tá? Aqui eu tenho o café. Tudo bem? A bebida, o café, que a mamãe já misturou lá com a água. Precisou da água, do pó de café e do açúcar para fazer essa mistura. Essa bebida já está pronta, o café. Agora eu vou acrescentar o leite, tá? Vamos observar. O leite que eu vou colocar dentro do café. Como a quantidade de café era bem maior, eu vou ter uma bebida mais escura, porque está predominando a coloração do café. Mas vejam, eles se misturaram, eles se dissolveram um no outro. Agora eu não consigo mais identificar quem é o leite e nem quem é o café, né? Foi misturado leite com café, por isso que tornou-se essa coloração. Compreenderam? Viu como é fácil? Não é mesmo? Vamos seguir. Conceituando. As misturas homogêneas são aquelas que não conseguimos ver a separação dos seus componentes, como nós observamos nesse exemplo que eu dei do café com leite. Toda sua extensão é uniforme e apresenta uma única fase. Nós a formamos todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Esse é o conceito. Exemplificando. Se adicionarmos sal e açúcar na água ou álcool, ambos serão dissolvidos e ao final veremos apenas a água, ou seja, haverá apenas uma fase. Agora acompanhe aqui. Nós vamos adicionar, do jeito que está ali, o sal, o açúcar e a água. Depois vamos fazer outra mistura com o álcool, tá bom? Vamos lá. Vou pegar esse recipiente e eu vou colocar a água. Água. Depois o sal. E agora o açúcar. Observem, eu tenho aqui 3 elementos e uma única fase, porque todos esses elementos eles foram dissolvidos um no outro. E vocês sabem como é o nome dessa mistura que eu fiz? Isso, mistura homogênea.
Mas, além disso, eu fiz uma solução que nós podemos chamar de soro caseiro. Então, nós podemos beber quando estamos fracos, desidratados. Nós podemos fazer essa bebida em casa e tomar para nos sentirmos mais fortalecidos, certo? Então, é simples. É água, um pouco de sal e um pouco de açúcar. Temos aqui o soro caseiro, tá? Então, a gente pode beber essa mistura, que vai nos fazer bem, dependendo da situação em que você se encontra, certinho? Mas agora, com essa mistura, eu vou adicionar álcool, tá bom? Aí nós já vamos ter 3 elementos. Aqui o álcool. Agora você não pode mais beber, tá? Porque eu adicionei nessa mistura do soro caseiro, adicionei álcool. Então, se tornou uma bebida que nós não podemos beber, principalmente criança, tá? Mas é só para você observar que eu ainda consigo ver somente a água. Então, eu misturei aqui 4 elementos: água, sal, açúcar e álcool. E eu só tenho uma fase, porque eles foram dissolvidos. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Certinho? Viram como é fácil? Vamos seguir. Agora que vocês já compreenderam muito bem o conceito de mistura homogênea, que são as misturas em que fica uma única fase, né? Os elementos se dissolvem um no outro, nós vamos para as misturas heterogêneas, tá? Misturas heterogêneas, que são diferentes fases, tá bom? Acompanhe aí na telinha. Olha essa imagem. O arroz com feijão, que eu falei para vocês na nossa refeição. Arroz com feijão, então, é uma mistura heterogênea, porque eles não se misturam. Mesmo quando a mamãe faz esses ingredientes misturados, nós ainda conseguimos saber, ver o que é arroz e o que é feijão dentro dessa mistura, certinho? Como eu falei lá do baião de 2, não foi mesmo? As misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma fase. Sempre são formadas quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro, certinho? Conceituando, é isso. E se adicionarmos a areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá, como podemos ver claramente na mistura de água e óleo, água e brita, entre outras. Esses são os exemplos. Vamos lá. Eu não trouxe isopor, mas em casa vocês podem fazer. Pega a água, coloca o isopor e vocês vão ver que o isopor ele vai ficar flutuando, né? Então, não se mistura. Mas eu trouxe para a gente exemplificar areia. Aqui, areia. Então, vamos colocar água. Vocês viram que vocês podem estudar brincando, podem aprender de uma forma muito divertida? Olha só, areia e água. Essa areia tá suja, então a gente vai ver alguns sujinhos aqui. Mas ainda conseguimos perceber que a areia está embaixo e a água está em cima. Mesmo que mudou um pouco da coloração da água, porque quando eu coloquei a água aqui, ela era limpa, né? Mas como eu coloquei na areia, mudou a coloração. Mas eu ainda consigo ver a diferença entre esses elementos, certinho? Agora vamos ver com brita. Vimos aqui com areia, água e areia. Então, formamos uma mistura. Deixa eu pegar aqui para vocês. Heterogênea. Isso. Viu como vocês já estão aprendendo? Muito bem.
Então, essa é uma mistura heterogênea. Vou colocar aqui. Vamos pegar agora com brita, certo? Eu trouxe aqui brita. E vamos colocar água. Brita com água agora. Observem. Conseguimos ver a brita e a água. Então, essas substâncias, elas não se dissolveram, certinho? Eu consigo ver duas fases, eu consigo ver a água e a brita, não é mesmo? Então, essa é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quem falou heterogênea, acertou. É isso mesmo, heterogênea. Então, crianças, eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, tá? Para essas aulas e outras, né, para vocês aprenderem, aprofundar mais os conteúdos, as atividades, vocês acessem a plataforma Eduque, tudo bem? Eu espero você na próxima aula. Tchau!